Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em nossa companhia através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um excelente dia, uma ótima sexta-feira. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje. Hoje, dia que a Igreja celebra com muita festa, dedicado a São José. São José, o castíssimo esposo de Maria e também o padroeiro da nossa Igreja. Vamos, com muita alegria, iniciar o nosso encontro, nos unindo pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo para que ele nos conceda muita observância nos mandamentos de Jesus e que consigamos colocá-los em prática durante a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. O evangelho desta sexta-feira, deste dia de festa dedicado a São José, o pai adotivo de Jesus, o nosso pai adotivo também, tirado do evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, versículo 18 a 21 e também o versículo 24, onde relata um pouco sobre a descendência de José e sobre a sua tomada de atitude em aceitar Maria como sua esposa e em aceitar a missão de cuidar do Filho de Deus nesta terra, neste mundo. Ouçamos com muita atenção o que nos diz o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. José, o filho de Jacó, foi o escolhido por Deus para ocupar e para realizar um importante papel na história da nossa salvação. Maria foi a primeira escolhida entre muitas para ser a mãe de Jesus, para gerar o Filho de Deus em seu ventre. E José foi o escolhido entre muitos homens, entre todos os homens, a ser o pai adotivo de Jesus, o pai que criaria, o pai que
daria o que comer e que educaria o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado no meio de nós. José assumiu a paternidade adotiva do Cristo e, junto com a sua esposa Maria, ele foi o maestro da Sagrada Família, cabendo a ele cumprir todas as virtudes pertinentes à missão de ser pai, um pai de família, responsável e amoroso. José proveu, José protegeu, José educou Jesus e, acima de tudo, amou, mas amou muito mesmo o Filho que Deus lhe confiou e que veio para resgatar a humanidade das trevas do pecado. José também é considerado o patrono, o padroeiro da nossa igreja. E não podia ser diferente, pois ele zelou com muito amor do Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja, cujo nós somos o corpo e somos os membros que esta cabeça guia rumo ao reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, nos coloquemos hoje, neste mundo em que vivemos, no lugar e na situação que José viveu. Será que existe em nós a coragem de assumir Jesus e, consequentemente, assumir a sua mãe Maria, assim como José o fez? A fé, a confiança e o amor a Deus fizeram com que aquele homem assumisse a sua esposa, já grávida pela ação do Espírito Santo, e se colocasse de maneira disposta e firme e com muita confiança ao serviço, à missão de participar do projeto de salvação que Deus arquitetou para nós, os seus filhos. No mundo de hoje, nesta perdição que se encontra a humanidade, muitas vezes com as inversões de valores, com as falsidades, com as traições e tudo mais, será que nós teríamos a coragem de dizer sim a Deus, como José naquela época já o disse, assumindo a paternidade adotiva, assumindo a situação de viver com Maria, mas viver na castidade um casamento puro e santo, que levaria os dois a serem os educadores, os criadores do Filho de Deus até a sua maturidade, onde depois Jesus saiu para anunciar o reino de Deus? Neste mundo conturbado, às vezes não conseguimos pensar em tal situação, mas muitas vezes nos deparamos com situações, sim, que Deus se coloca: estou aqui, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero que você me aceite, que você me receba e que você compartilhe da minha alegria. E nós muitas vezes não conseguimos enxergar, ou até mesmo por falta de coragem de deixarmos as nossas atitudes ingratas, as nossas atitudes egoístas, as nossas atitudes más para seguir Jesus, acabamos por dizer não, acabamos por nos fazer desinteressados na proposta que Deus tem para nós. Olhemos, meus irmãos e minhas irmãs, para a atitude deste homem e nos espelhemos nela para conseguirmos, durante esta quaresma, mudarmos nós também a nossa atitude em relação a Jesus, mudarmos a nossa atitude em relação à nossa fé e principalmente em relação ao amor de Deus. Maria, que também foi a escolhida por Deus, com certeza se sentiu segura, ela se sentiu amada e protegida por seu esposo, que também, sem dúvida nenhuma, foi agraciado pelo mesmo Deus, foi o escolhido pelo Criador para auxiliar na realização do projeto de salvação da humanidade. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska compôs para a nossa Mãe da Misericórdia.
Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, queria agora agradecer a sua companhia durante esses minutos, nesta manhã de sexta-feira, onde ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o que Deus quis nos dizer neste dia em que festejamos São José, o nosso padroeiro, São José, o esposo de Maria, São José, o pai adotivo de Jesus e também nosso. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. E que por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, e do seu Santíssimo Esposo, São José, Deus envie para nós as suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da